Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você que está nos ouvindo, nesse começo de dia, nesse nosso culto matutino, uma palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos estar meditando a partir do verso 1, mas para remir o tempo, eu gostaria de ler apenas o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas da banda de Jerusalém, janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia, glória a Deus. Daniel foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Você pode observar que no começo do capítulo você vai ver que Daniel, ele, apesar de ter uma vida bem regalada, mas ele foi levado para a Babilônia junto com outros jovens de boa aparência, jovens inteligentes. A Bíblia, em algumas versões, até chama de príncipes. Porque, na verdade, quando a gente tem a ideia, a pretensão de mudar uma nação, não precisa matar todo mundo, não. Basta tão somente tirar as cabeças pensantes, e os que ficam serão facilmente manipulados. Mas voltando para Daniel, aqui para o verso 10 do capítulo 6, a gente vai ver que no verso 3 do capítulo 6, Daniel, a Bíblia diz que ele se destaca. Daniel, ele se destaca dos demais príncipes e presidentes, porque, diz as Sagradas Escrituras, havia em Daniel um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E isso gerou um ciúme diante de muitos, porque quando você tem esse espírito excelente, e vale aqui ressaltar que um espírito excelente quer dizer que você tem o caráter de Deus refletido na sua vida. Daniel era uma pessoa que tinha esse caráter de Deus refletido na sua vida. Muitas vezes, quando nós temos esse caráter de Deus, as pessoas se incomodam. Muitas vezes isso gera ciúmes, desconforto. Mas Daniel, além de ter um bom testemunho, ele era um homem que ele se destacava dos demais. Mas, como eu falei, quando a gente se destaca, geralmente isso nos traz problemas. Mas a Bíblia diz lá em João, capítulo 15, verso 19, diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Então, muitas vezes, quando você se sente perseguido, odiado, talvez mal entendido, as pessoas costumam usar essa expressão, na verdade, é porque se a gente fosse do mundo,
o mundo amaria aquilo que é dele. Mas nós não somos do mundo, pelo contrário. Do mundo nós fomos separados. Porque a própria palavra de Deus diz: não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vai e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Daniel, como eu já falei, além de ter um bom testemunho, ele também era um homem de oração. Quem tem um espírito excelente, quem tem o caráter de Cristo refletido na sua vida, tem o hábito de orar, tem o hábito de conversar com Deus. E o texto que nós lemos, no verso 10, nos mostra isso. Quando ele subiu ao quarto para orar, ele não subiu somente quando soube do decreto. Não. A Bíblia diz que ele fez o que estava acostumado, o que ele costumava fazer. Era uma prática comum de Daniel. E quando ele ficou sabendo do decreto, porque o decreto dizia que durante X tempo, nenhum homem poderia fazer petição a nenhum outro Deus que não fosse ao próprio rei. Mas isso era uma cilada dos inimigos de Daniel, porque eles procuravam uma forma de encontrar alguma coisa negativa em Daniel, mas não achavam. Procuravam alguma forma de acusá-lo de alguma maneira, mas não encontravam. Daniel verdadeiramente era um homem temente a Deus, era um homem de bons princípios, era um homem que, como diz a própria Escritura, ele tinha um espírito excelente. Ele refletia o caráter de Deus na sua vida. E isso incomoda muitas vezes as pessoas. Isso incomoda o inferno. Isso incomoda o inimigo das nossas almas. E aí os homens planejaram, arquitetaram um plano e levaram, com aquela aparência de fazer o bem, né? De elogiar, de prestigiar o rei. Disse: olha, rei, que tal o senhor fazer um decreto para que durante determinado tempo nenhum homem possa fazer pedido a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. E aí ele inclusive perguntou: o que é que Daniel acha disso? Não, Daniel concorda perfeitamente, mentindo para atingir o homem de Deus. E aí a cilada estava pronta. E Daniel, quando soube desse decreto, fez o que costumava fazer todos os dias. Subiu ao seu quarto, em sua casa, e foi orar a Deus. Daniel, embora soubesse da sua posição, embora soubesse dos planos do rei em colocá-lo acima dos outros governantes, dos outros presidentes e governadores, mas ele também sabia que acima da sua posição, acima do rei Dario, acima da Babilônia, existia um Deus, Criador de tudo que existe. E Daniel também sabia que para esse Deus não há impossível. Daniel servia a esse Deus, adorava a Ele, tinha intimidade com Ele, conversava com Ele, como diz a palavra, pelo menos 3 vezes ao dia. Pelo menos 3 vezes ao dia Daniel conversava com Deus. E nós? Quanto tempo nós temos separado para conversar com Deus? Quanto tempo nós temos investido? Porque o tempo que você passa orando, buscando a Deus, você não está gastando o seu tempo. Você está investindo o seu tempo. Quanto tempo nós temos investido no nosso particular com Deus? Daniel, ele tinha uma vida de intimidade com Deus, mas
essa intimidade com Deus não foi o bastante para que o problema não chegasse até Daniel. Pelo contrário, o próprio Jesus, ele nos advertia na sua palavra que no mundo teríamos aflições. Mas também ele diz, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele ainda faz uma outra promessa. Além de vencer o mundo, ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que nós temos reagido diante dos nossos problemas? Qual tem sido a sua reação diante dos problemas? Nós temos murmurado, postado nas redes sociais para que todo mundo saiba que estamos com problema? Temos colocado a culpa no pastor, no patrão, no marido, na igreja, na esposa, no vizinho, quem sabe lá. A culpa é de todo mundo, menos minha. A culpa é minha, eu dou a quem eu quero. Ai, ai. Daniel, mesmo sendo amigo do rei, ele não procura o rei para se vitimizar. Não. Ele não pôs a culpa em ninguém. Ele simplesmente orou e confiou. E quem conhece a palavra de Deus sabe como isso terminou. Mesmo sendo lançado na cova dos leões. Mas na cova dos leões, Deus também era com Daniel. E até quem não conhece muito a Bíblia, mas já ouviu a história de Daniel na cova dos leões, e sabe que os leões não comeram Daniel. Daniel passou a noite ali, mas o anjo do Senhor se fez presente e impediu que os leões acabassem com a vida de Daniel. Isso é o que acontece quando eu e você confiamos em Deus, obedecemos a sua palavra, ainda que o inferno se levante contra nós. Mas como eu sempre costumo dizer, você e Deus é certeza de vitória. Você e Deus é causa ganha. Você e Deus é maioria. Não tem mais o que temer. Tudo o que você precisa nesta vida para ser um vencedor, em primeiro lugar, busque a Deus. E você vai ver quão grandes coisas o Senhor pode fazer na sua vida. Assim como Ele fez na vida de Daniel, Ele pode fazer na sua. Basta tão somente que você creia. Basta tão somente que você confie. Basta tão somente que você procure ter intimidade com Ele para fazer conforme a sua santa vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.